Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nas andanças da primavera e poder contar com a sua companhia. Deixe a Estação das Flores colocar leveza na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nessa edição de 20 de novembro do nosso programa Sim para a Literatura, mais uma vez vamos colocar em foco o Dia Nacional da Consciência Negra, que tem data marcada todo dia 20 de novembro no Brasil. O Dia da Consciência Negra marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país. Fala também sobre avanços na luta do povo negro e sobre a celebração da cultura afro-brasileira. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, para mim é um dia especial mesmo, para celebrar os meus ancestrais, para celebrar a importância da cultura negra no Brasil, na sociedade brasileira. O povo negro ajudou a construir esse país, então é importante que a gente possa fazer essa celebração. Aí você pensa, muitos povos ajudaram a construir a sociedade brasileira. E é verdade. E por que tem a consciência negra? Porque a gente precisa valorizar essa presença do negro na sociedade brasileira, porque nós somos mais de 50% da população e porque o Brasil ainda vive aos reflexos, as consequências do racismo. O Brasil é um país racista. Então, quando você celebra a cultura negra, é também tirar espaço do preconceito, é também tirar o espaço da violência, porque o racismo mata no Brasil. Hoje é importante que a gente reflita sobre isso. Não adianta a gente negar, porque se a gente nega, a gente não resolve. É melhor olhar para o problema, ver que pontos, ajudar as nossas crianças brasileiras, brancas e negras, a enxergar esse país e a fazer diferente. A gente pode fazer diferente, a gente deve fazer diferente. As nossas crianças, nós merecemos isso. A gente merece ter orgulho de quem a gente é. Quem não conhece o seu passado, quem não conhece a sua história, não pode seguir para frente, não pode se conhecer no presente. A importância do Dia da Consciência Negra para mim vem daí. Vem dessa celebração da minha cultura, dos meus ancestrais e também a celebração e a luta para que o racismo não mate mais pessoas negras no Brasil. Essa temática deve ser cada vez mais discutida no dia a dia das pessoas para verificar a real situação do povo negro na nossa nação e discutir a questão do combate ao racismo. Eu acho assim que esse país, essa nação, ela nos deve muito pela forma com que fomos trazidos para cá e pelas oportunidades que nos foram tiradas durante séculos, justamente por trazermos, eu vou usar uma expressão aqui, me entenda, por trazermos na pele o peso dessa cor, entre aspas. Por que o peso dessa cor? Porque muitos negros ao longo da história deixam de ganhar um emprego porque tem a cor, deixam de ter uma promoção dentro do emprego por causa da cor de pele. E isso é sabido. Muita gente tenta esconder isso e dizer, não, mas isso não é uma realidade. É sim uma realidade. No dia a dia da realidade brasileira, os negros continuam com baixa representatividade em vários setores da nossa sociedade. Então, como que o negro vai conseguir exercer sua cidadania, alcançar uma plenitude cidadã, se eu não consigo entender nem o meu lugar dentro dessa sociedade? A gente olha para o lado e fala assim, tá, mas esse aqui não é o meu lugar, então eu vou tentar em outro. Aí você vai para outro lugar e você fala, esse daqui também não é o meu lugar. Ah, mas eu quero, então vou buscar uma representação na Câmara de Vereadores. Aí você chega na Câmara de Vereadores, a maior parte são homens brancos. Aí você chega numa secretaria municipal, são homens brancos normalmente. Então, como que a gente vai conseguir exercer nossa cidadania se eu não consigo ver nem uma representação mínima dentro das instituições? Então, se o meu lugar ele está sempre numa periferia, numa margem da sociedade, fica difícil a gente exercer uma cidadania, porque o centro está distante da gente.
E se o centro está distante da gente, eu não vou conseguir nem transformar esse centro e muito menos participar. E para colocar luz nessa conversa, para a entrevista desta semana, nossa convidada é Ana Paula. Ana Paula é professora da Rede Estadual de Ensino aqui do Espírito Santo e trabalha atualmente na Escola Bartolvino Costa, que desenvolve o Sistema Integral de Ensino. Mulher negra, guerreira e uma professora exemplar, uma das mais respeitadas militantes da luta contra o racismo. Acredito que é uma data muito importante e que nós pudéssemos repensar nossos valores, repensar nosso posicionamento. Será que eu só estou falando sobre racismo, eu estou combatendo o racismo somente na semana do dia 20 de novembro? Será que eu realmente tenho atitudes para combater o racismo de forma veemente no meu dia a dia? Será que eu me calo ou eu realmente me posiciono para defender pessoas que sofrem racismo rotineiramente ao meu lado? Então, é uma data para repensar as nossas ações. O que nós podemos fazer hoje para modificar a vida de pessoas que lutam cada dia para ter a sua humanidade comprovada? Porque o racismo, ele desumaniza pessoas. Então, eu acredito que se nós, como sociedade, repensarmos as nossas atitudes, a gente pode almejar, pensar, ter esperança de um mundo melhor para as gerações futuras. Caso isso não ocorra, infelizmente, nós continuaremos aqui, lutando, tá? Lutando para que um dia as pessoas consigam repensar suas ações e não cometer racismo. Eu quero saber, é o mundo negro que viemos mostrar pra você. Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomavas banho de piche pra ficar negrão também. É seguindo juntos no compasso da negritude desta batida que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, mais uma vez vamos destacar a importância da leitura e do desenvolvimento intelectual para melhor entendermos a realidade onde vivemos. Se a temática é racismo, a nossa sugestão é Mulheres, Raça e Classe, da escritora norte-americana Angela Davis, que, entre outras coisas, disse uma frase célebre: quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Vale muito a pena a leitura desse livro, então vamos para a nossa coluna Dica de Livro. Pode rodar a dica. O próximo livro da lista é esse aqui da Angela Davis, que é Mulheres, Raça e Classe. É um livro de 1981, mas que só recentemente, assim, não sei dizer exatamente quando, talvez há menos de 5, 10 anos tenha se tornado muito popular no Brasil. E aí agora, com os canais do YouTube, com pessoas negras tendo um pouco mais de voz, esse livro aqui passou a ser um livro que basicamente todas as pessoas que falam sobre leitura na internet já falaram sobre ele. Ele é um livro que fala de feminismo, de racismo, de capitalismo, fala sobre desigualdade, discriminação, pobreza, tudo isso envolvendo essas três coisas aqui, que é gênero, raça e classe, o que torna esse livro um clássico da interseccionalidade. Eu vou ler um trechinho pra vocês só do início aqui. Mulheres, Raça e Classe é uma obra fundamental para entender as nuances da opressão. Começar o livro tratando de escravidão e seus efeitos, da forma pela qual a mulher negra foi desumanizada, nos dá a dimensão da impossibilidade de se pensar um projeto de nação que desconsidere a centralidade da questão racial, já que as sociedades escravocratas foram fundadas no racismo. Além disso, a autora mostra a necessidade de não hierarquização das opressões, ou seja, o quanto é preciso considerar as intersecções de raça, classe e gênero para possibilitar um novo modelo de sociedade. Para você que é uma pessoa branca e está tentando debater sobre racismo, para você que é uma pessoa negra e não entende muito como é que funcionam essas coisas, tá chegando agora no debate, não tem muita referência, esse livro aqui é simples de ler e é uma aula, como todos os livros da Angela Davis, então recomendo que você compre esse aqui, todo mundo deveria ter.
E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos tratar de lugar de fala, de expansão de oportunidades, que fortalecem a presença de pessoas negras em posições mais importantes da nossa sociedade. Literatura na Veia. Ser negro é ocupar e resistir os lugares que foram negados para a gente e enegrecer esses locais. É fazer um processo de transição que passa desde o meu cabelo, assumir meu cabelo crespo, ter o meu black e vê-lo e senti-lo como bonito. Ser negra para mim, eu tenho orgulho de ser negra, acho que todo mundo tem que ser tratado com igualdade. Ser mulher na sociedade que a gente vive já é difícil, ser mulher negra então eu acho que é difícil assim, 2 vezes. Porque vai ter um monte de indicadores super negativos que a gente precisa reverter. O jovem negro ele tem que começar a trabalhar muito cedo. Então, às vezes ele não pode nem ter um tempo de estudar. Então ele é forçado a amadurecer. Então ele amadurece mais rápido. A invisibilidade é uma questão muito forte para nós negras e negros, né? Que a maior parte das apresentadoras de TV, a maior parte das atrizes, dos atores, são brancas, né? E como que é para uma menina, um menino, uma criança ver isso todos os dias, né? Nas campanhas publicitárias, assim, é impressionante. Parece que o Brasil é um país europeu. Para mudar é tanta coisa que a gente tem que mudar, né? Na época da minha mãe não tinha representatividade na mídia, não tinha representatividade negra em quase nada. Na minha época já teve um pouco mais. Na época da minha prima, hoje que ela tem 9 anos, ainda tem muito mais. Representatividade é o que mais importa. E eu acho que ajuda muito na questão da autoestima. É muita luta nesse sentido para que as ações afirmativas não só não retrocedam, como avancem, porque a gente não vê ainda os 52, enfim, a maioria da população negra representada nos espaços de poder. E aí eu chamo a universidade de um espaço de poder, que é um espaço, né, de acesso ao conhecimento e à produção do conhecimento, as instâncias políticas, né, os cargos de decisão. A universidade tem me ajudado muito, assim, os debates têm me ajudado muito, os relatos, os blogs, que eu acho que essa questão tem sido cada vez mais pautada, então assim, isso tem me ajudado bastante a me encontrar no mundo, a me entender como mulher, a me sentir mais segura. É seguindo juntos na ampliação desse lugar de falas para as pessoas negras que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Ana Paula. Ô, Ana, então, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, o que essa data representa para o povo brasileiro? É um marco histórico de luta, né? É um marco de repensar, é um marco de nós nos conscientizarmos de alguns ganhos que nós tivemos e de muita coisa que a gente tem lutado para conseguir alcançar, né? Coisas que nós pretendemos, digamos, alcançar a partir de agora. Então, para mim, o dia 20 de novembro não é uma data comemorativa, é uma data de reflexão, é uma data de luta, é uma data de rememorar, né, muitos que se foram, né, que deram sangue para que nós conseguíssemos ter pequenas conquistas, né, até os dias de hoje. Ô Ana, a gente sabe, né, eu sempre discuto muito isso nos nossos projetos, nas nossas ações, inclusive como membro aqui da Serliges, né, que é a área de patrimônio histórico aqui de Linhares, ligada ao Instituto Histórico e Patrimônio Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Eu sempre bato na tecla de que estudar história é importante, né, para que a gente entenda muitas coisas que estão acontecendo, inclusive a questão do racismo. Como é que você coloca essa questão histórica
para que o nosso telespectador entenda? Por que é importante estudar esse processo histórico e entender esse processo histórico? Eu vejo a importância para que nós consigamos repensar as nossas ações de hoje, né? Conseguir ver o peso de alguns dizeres que há um tempo atrás eram muito comum e que hoje a gente tem que repensar, a gente pode procurar saber os valores que tem por trás disso. E eu falo nos dizeres porque eu sou professora de língua portuguesa, né? E eu acredito que conhecer a minha história, conhecer tudo o que aconteceu e de que forma foi camuflada, né? De que forma que a minha história foi contada por outros, faz com que eu saiba realmente quem eu sou e até onde eu posso chegar. Então, o povo negro ele teve a sua história sempre contada pelo povo branco, né? Então, os brancos contando as histórias dos negros. E eu sou de uma geração de que muita coisa que hoje eu sei foi porque eu busquei, foi depois de que eu me reconheci como mulher negra. E muito do que eu sei eu aprendi há 10, 15, 20 anos. Então, quando eu estudei no ensino básico, no ensino fundamental, eu não tive acesso ao valor da minha cultura, eu não tive acesso ao valor da história, né? Então eu ainda tinha esse peso de pensar que eu, como mulher negra, descendente de pessoas escravizadas e não descendente de uma realeza. Então tudo isso é importante e acredito que a Lei 10.639/3 vem para fortalecer, porque quando se é dito que é nosso direito ter conhecimento, né, da nossa cultura, lá das séries iniciais, do básico até a universidade, isso faz com que um movimento surja, isso faz com que pessoas negras, escritores, filósofos que tiveram um apagamento consigam, né, ter visibilidade. Então um profissional, se ele tem interesse em falar da história do negro, ele pode buscar. Ele sabe que a lei está ali para garantir e que ele vai encontrar material, né, para passar esse conhecimento que é tão importante, né? Porque nós passamos por um apagamento gigantesco e tem muita coisa sobre nós que a gente ainda não teve acesso. A Chimamanda Ngozi, que é super conhecida, né? A escritora nigeriana, que hoje é conhecida no mundo inteiro, ela tem um livro que partiu até de uma palestra que ela fez, que chama O Perigo da História Única. Que é essa questão de nós conhecermos a história do negro através de brancos que escreveram, né? E aí a gente percebe hoje uma maior inserção dos negros, né? Ainda não é o ideal, a gente ainda não está num modelo perfeito, mas a gente percebe, por exemplo, a maior participação dos negros nas universidades públicas brasileiras, né? No ensino superior, projetos sendo desenvolvidos em escolas, no ensino médio, né? Sobre essa questão da negritude, essa questão do racismo. Por que é importante agora a gente ter, por exemplo, a professora Ana Paula, a professora Joana da universidade, a professora Valdinéia, o Gabriel Felipe, colocando em tese essas questões? Por que é importante essas pessoas, entre tantas outras pessoas, estarem escrevendo a própria história, Ana? O primeiro ponto que eu consigo observar nessa importância é porque dentro do âmbito acadêmico, nós temos o poder de representar, nós temos o poder de inspirar pessoas, né? Então, assim, nós estamos ali com um público que está desenvolvendo seus sonhos, desenvolvendo seus projetos de vida, e se ele não se vê representado, se ele não vê um professor negro, se ele não vê um reitor negro, se ele não vê uma pessoa que vai palestrar, ele não se sente representado e possivelmente ele não vai ver possibilidade de alcançar, né, de galgar dentro desse âmbito, né, profissional ou seja qualquer outra atividade que ele tenha interesse. Então a representatividade, não só no meio acadêmico, mas principalmente no meio acadêmico, ela é importantíssima. Sobre a questão específica da mulher negra, Ana, a gente sabe que a mulher acumula várias funções, né? De mãe, de esposa, né? De profissional no mercado e tantas outras questões. De filha, né? Que às vezes a mulher também ajuda a cuidar da própria mãe. E a gente sabe que a mulher, quando ela se destaca em algum cargo,
é muito mais cobrado da mulher, né? Como se negasse à mulher o direito de errar, como qualquer profissional erra, né? Mas da mulher negra é muito mais cobrado disso, né? Como é que você percebe isso no caso da mulher e da mulher negra na sociedade brasileira? Digamos que esse é o meu lugar de fala, né? Com certeza. Então, eu vejo como mulher negra, mãe, professora, né? Que também tem um cargo de gestão, eu vejo que é um peso que nós carregamos há muito tempo e é um peso que está por trás de um mito de que a mulher negra é forte, né? Ela aguenta, né? Então, assim, existe um mito, né, sobre essa mulher negra que é mais forte, que dá conta de tudo, né? E aí a gente cresce dentro desse mito, a gente acredita nisso e não nos permite errar, falhar e nos adoece. Então, eu acredito que esse é um mito que faz com que a mulher negra adoeça, né? Porque nem a possibilidade de adoecer nos é dada, né? Nos é negada até isso. Então, ter que dar conta de multitarefas e sempre fazer melhor que o outro. Na semana passada, dentro de um projeto que nós estamos desenvolvendo na escola, sugerido pela minha colega Jaqueline, né, que também coordena uma eletiva comigo, nós resolvemos trabalhar a questão do empoderamento de meninas na escola. Mas a escola Bartolino Costa, aqui em Linhares, né, que desenvolve o projeto da escola integral, né? Isso, escola em tempo que integral. É vinculada à Secretaria de Estado do Espírito Santo, de Educação, né, do Espírito Santo. Vai lá. Então, dentro da escola, nós desenvolvemos uma proposta nova, sugerida pela Jaqueline, que foi o enegrecer. No noturno, a gente está trabalhando a luta no combate ao racismo e, durante o dia, o enegrecer. Então, nós resolvemos chamar algumas meninas e as meninas negras mais retintas da escola, porque normalmente são as que são preteridas, são as que são deixadas de lado, né? Então, assim, a gente ainda está trabalhando essas questões, a gente toca muito nesse assunto na escola, todos os profissionais... Quanto mais escura a cor da pele, mais isso. A pessoa é deixada de lado. Isso. É nesse sentido, né? E aí, com o adolescente é assim. Então, se você for em um grupo de adolescentes e perguntar isoladamente às meninas de pele clara, né, quem são as meninas que são deixadas de lado, normalmente são as meninas de pele mais retinta, são as meninas que têm um cabelo mais crespo, né, não um cabelo cacheado, tem que ser um cabelo mais crespo. Então, a gente resolveu empoderar essas meninas, né, dar visibilidade a elas dentro dessa proposta. E a gente nota o seguinte... muitas dessas meninas, além de, né, ter muita dificuldade de ver a beleza dentro delas, né, ver que elas são belas, também sofrem pela questão de se verem preteridas até entre meninas negras como elas, porém de pele mais clara, por elas serem mais retintas. Eu queria que você falasse assim, três frases. Você começou a falar, né, tinha expressões que eram utilizadas antigamente, que a sociedade tinha como normais, né? Essas expressões hoje não podem ser aceitas mais quando se faz referências a pessoas negras. Eu ouvi tantas dessas frases, né? Uma delas, negro não tem cabelo duro, negro não tem cabelo crespo, negro tem cabelo ruim, sempre vinculando aquilo que está relacionado com o negro a coisas negativas. Eu queria que você falasse mais 2 ou 3 expressões para nosso telespectador entender que isso acontece no dia a dia, para que as pessoas tem um olhar mais cirúrgico para isso. Detectando aquilo como problema, a gente vai junto buscar uma solução. Por gentileza. Você me falando, eu já lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Então, assim, por ser uma mulher negra, magra, né? E aí algumas pessoas acham que estão elogiando eu chamar a mulher negra de mulata, né? Então, aconteceu comigo de uma pessoa, né, achar que estava me elogiando com toda a graça. Que mulata, né? Que mulata linda. E você se referir a uma pessoa negra como mulata não é um elogio, né? Mulata é uma palavra feita de mula, né? Isso, né? E a mula seria essa mistura, né? Então, é aquela coisa que não é de qualidade, não é aquele negócio que foi misturado, né? Então, assim, é um termo racista, né? E que as pessoas deveriam parar de utilizar agora, já,
né? Não faz sentido. Outra coisa que é uma forma racista de se referir às pessoas é como chegaram para algumas alunas e disseram, né? Ah, você não é tão negra assim, né? Ou então, você é uma negra de traços finos. Então, ser negro não está só relacionado, está relacionado a essa questão estética, né? Do cabelo, ou do nariz, ou dos lábios grossos. Você não vai deixar de ser negro, ou porque os seus lábios não são grossos, ou porque você não tem uma narina avantajada, entre outros aspectos. Então, isso fere, isso magoa, e não é legal fazer isso. A questão também de chamar eu já fui chamado, né? Porque você, para aquelas pessoas, né? Você é uma pessoa bacana, uma pessoa sociável, uma pessoa legal, aí já me chamaram de negro de alma branca, né? Isso. Quer dizer, eu sou negro, eu tenho alma branca, o branco é bacana, é limpo e tal, né? Ana Paula, obrigado por ter vindo, parabéns pela sua biografia, pela mulher negra, guerreira que você é, pela professora exemplar que você tem sido, um exemplo, né, das nossas práticas no ambiente da educação. Seja sempre bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Obrigada, obrigada. Porque o meu filho, ele é um menino negro. E liberdade não é um direito que ele vai poder usufruir se ele andar pelas ruas descalço, sem camisa, sujo, saindo da aula de futebol. Ele corre o risco de ser apontado como um infrator, mesmo com 6 anos de idade. Quando ele se tornar adolescente, ele não vai ter a liberdade de ir para sua escola, pegar uma condução, pegar um ônibus com a sua mochila, com seu boné, ou com seu capuz, com seu andar adolescente, sem correr o risco de levar uma investida violenta da polícia ao ser confundido com bandido. Porque no Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. Como disse Malcolm X, líder negro norte-americano, que morreu assassinado nos anos de 1960 por defender a igualdade racial: estou contra toda forma de racismo e segregação, toda forma de discriminação. Eu acredito nos seres humanos e que todos os seres humanos devem ser respeitados como tais, independente da sua cor. É mais uma vez ampliando esse lugar de fala para as pessoas negras que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.